Olá, queridos amigos, bem-vindos mais uma vez ao esboço da lição de Escola Sabatina. Estamos já na lição número 3 e o título geral desta lição é Cristo e sua lei. E o título da lição desta semana, lição 3, Cristo e a tradição religiosa. Para comentar esta lição está conosco o pastor Reinaldo Siqueira, quem é reitor do SALT para a América do Sul. Bem-vindo. Obrigado, pastor. Vamos fazer uma oração então e vamos continuar com o nosso esboço. Bondoso Pai, está nos céus, nós seguimos no estudo da Tua Palavra e mais uma vez, Senhor, abrimos a Bíblia, repassamos a Escola Sabatina, o tema da lição, e que Tu dirijas tudo, que seja para a Tua honra e Tua glória. Por Jesus. Amém. Amém. Em nossa casa existiam algumas tradições familiares bem arraigadas. Por exemplo, o irmão mais velho sempre tinha certo poder sobre os mais novos. Assim, por exemplo, quando eles estavam na mesa, eles diziam quem ia orar, quem ia fazer isso, aquilo, inclusive relacionado com a limpeza da casa. Nos cultos familiares, por exemplo, só se cantavam aqueles hinos próprios que meu pai impôs. Não se podia cantar outros hinos, especialmente se se tratava do pôr do sol. Por exemplo, outra tradição foi que na mesa de jantar cada um tinha seu espaço. Ninguém podia se sentar em outro lugar. Tinha que ser naquele espaço dele. Era sagrado aquele lugar. Em algumas igrejas acontece o mesmo, não? Alguns parece que compraram esse espaço. Enfim, algumas tradições são boas e outras não necessariamente. O foco da lição desta semana é entender que, embora a tradição tenha seu lugar na igreja, nenhum ser humano tem autoridade para criar restrições religiosas e elevá-las ao nível da lei divina. Vamos a passar à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Naquele tempo, pastor Reinaldo Siqueira, existiam os fariseus, saduceus, etc. Me imagino que naquele tempo as mulheres, quando diziam, o que faz teu filho? Eles diziam com muito orgulho, meu filho é fariseu. Não sei se hoje teríamos a mesma conotação, mas eles, no final de contas, ganharam um título de antipatia, né, do mundo. Qual era a verdadeira situação e a posição deles no tempo de Jesus? É interessante ver, pastor Choque, como que talvez este grupo seja um dos mais injustiçados dentro da cultura e da tradição cristã, não é? De todos os grupos judaicos, o mais próximo de Jesus, e no seu pensamento, sua forma de ver as coisas, era o grupo dos fariseus. Não é? E por isso eu creio que eles aparecem tanto no Novo Testamento, porque era o grupo que tinha interesse em ver o que Jesus estava falando, em ouvi-lo. Os saduceus, os sacerdotes, eles pertenciam a uma elite religiosa que estava mais envolvida na política com Roma. Eles dificilmente iam falar de um sacerdote de alto nível que estivesse interessado lá ou conversando com Jesus. Mas os fariseus estavam ali. Eram pessoas tanto pobres, enquanto que os saduceus só podiam ter ricos, né? Os fariseus não, eles aceitavam pobres, pessoas de classe média, pessoas de classe alta, como Nicodemos, mas alguém como Nicodemos, por exemplo, tinha simpatia, interesse em ir lá conversar com Jesus. Né? E o curioso é que Jesus mesmo falou que realmente eles, como diz aqui, eles se assentam na cadeira de Moisés, nos diz aqui na lição, não é? de domingo, né? E diz que lá em Mateus 23, diz eles se assentam. Falam muita coisa certa. Então, fazer aquilo que eles dizem, mas não fazer como eles fazem, que aí entra o problema do ser humano. Ser humano pecador, orgulhoso, falho, não é? Ele muitas vezes pode ter a tendência de cair na hipocrisia. Falar as coisas, mas não fazê-lo. Esperar que os outros façam e cobrar deles, mas você mesmo não estava disposto a seguir aquilo que você está. E assim são os fariseus. Né? Eles tinham esse problema. Hein? E você vê isso bem claro através do Evangelho.
Agora, falando de tradições, que é nosso tema, havia um grupo especial que especificamente a lição fala de o rabino Yehuda Hanassi. Ele foi um dos mais grandes intérpretes da Bíblia naquele tempo. Sim, o rabino Yehudá Hanassi, o Judauna, o príncipe seria a tradução, não é? Ele viveu 200 anos depois de Cristo, é bem depois. Né? Mas ele foi o indivíduo que coletou toda a tradição de interpretação rabínica dentro do contexto farisaico, não é? De 400 anos de comentário acerca da Bíblia e acerca, sobretudo, das leis bíblicas. E aí ele fez esse tratado que aparece na nossa lição, lembra aqui dizendo a Mishnah, que quer dizer a repetição da lei. Né? Esse que é o sentido da Mishnah. Mas isso foi no século II depois de Cristo, final do século II depois de Cristo. E a partir daí dessa Mishnah, depois os rabinos que vieram depois comentaram acerca dessa Mishnah, né? Desses comentários dos antigos rabinos, e junto, né? Então se formou o Talmud, ou Talmud, como chama o pessoal, né? Que é a enciclopédia básica de interpretação religiosa judaica, né? Que agora são 20 e tantos volumes, tratando de diferentes aspectos da Bíblia e, sobretudo, das leis. Né? Então, como nós vimos, essa foi essa vontade de interpretar e saber como aplicar as coisas. Né? E provavelmente aí está o problema, né, das famosas tradições. Algumas delas Jesus aceitou, mas na hora de confrontar, por isso é tão importante reconhecer a diferença entre normas e princípios, né? Porque as normas não são más, só que tem seu tempo, seus espaços e as circunstâncias onde podem ser expressadas e feitas. Mas os princípios não mudam, são eternos. Então a Bíblia tem princípios e normas. Parece que as normas se tornaram leis, esses hábitos ou essas tradições viraram lei para eles. Talvez, qual foi o problema maior em relação às tradições? Isso é um problema, acho que é um problema humano, pastor Choque. Realmente os princípios são as bases daqueles que são eternos e atemporais. Por exemplo, o princípio da decência, de respeito, de consideração aos outros, não é? O princípio do próprio amor ao próximo, como deve se expressar. Esse é um princípio básico. Agora, como que eu vou expressar isso? Aí nós normalmente desenvolvemos normas que agregam ao princípio elementos culturais da época. Não é? Por exemplo, uma pessoa de decência é o vestir-se. Não é? Então, a pessoa bem vestida, ela mostra uma norma de decência. Não é? A roupa adequada, tanto o homem como a mulher. Agora, vamos dizer, se nós colocarmos a norma que todo homem só está bem vestido quando está de terno e gravata. E a cultura que não usa terno e gravata? Que usa outro tipo de roupa? Não é? Ele não pode estar decentemente bem vestido dentro da cultura dele? Então, aí, se você, no entanto, transforma que o terno e gravata é a única possibilidade de estar bem vestido e de honrar a Deus na igreja, aí nós já vamos além do que a Bíblia diz. Ela é uma boa norma. Nós não devemos desconsiderá-la. Mas ela não está no nível de palavra de Deus. Não é? Que a palavra de Deus fala da decência. Então, esses são os problemas que nós vemos aqui. Problemas aqui nós vemos, e a lição nos chama atenção, por exemplo, a questão de lavar as mãos. Ninguém discute que lavar as mãos é importante. Ninguém discute. Claro. É bom para a saúde, faz bem, as pessoas devem lavar as mãos. Agora, dizer que você nunca pode comer sem lavar as mãos e que é preferível passar fome do que comer sem lavar as mãos, aí já é além. Né? E foi isso o problema na época lá. Por questões religiosas, como a pessoa toca em tudo, né? Toca isso, toca aquilo, pode tocar num animal morto, pode tocar num animal impuro, e eles tinham de ir por templo, e o templo deveria estar puro, a pessoa deveria estar pura. Então as pessoas dizem assim, bom, você vai sempre lavar as mãos. E para a comida também, você não vai comer, senão você vai tornar impura a sua comida, e essa comida vai te contaminar, essa parte. Né? E você vai estar impuro diante de Deus.
E afeta inclusive o relacionamento com Deus. Se torna uma lei religiosa, uma norma, uma tradição. Igual acontece com aquela oferta aos pais, né? Em Marcos capítulo 7, verso 11, fala acerca desse corvá e que se tornou uma lei. Explica um pouquinho sobre isso. Então, o corban quer dizer uma oferta, e é a palavra geral para ofertas e sacrifícios na Bíblia. Mas a pessoa dizer assim, não, eu tenho de mostrar que a Deus está acima de todo mundo. Eu amo mais a Deus do que eu amo aos meus próprios pais. Então, vou fazer o seguinte, para mostrar isso, tudo que eu tenho vai ser dedicado a Deus. Hein? Tudo que eu tenho é dedicado a Deus. E a pessoa fazia isso. E publicamente parecia ser uma pessoa que estava honrando a Deus de maneira suprema. Não é? Mas aí o que acontece? Muitas pessoas tomaram essa possibilidade de falar, tudo que eu tenho é dedicado a Deus, mas eu só entrego para Deus quando eu morrer. Né? Eu tenho usufruto até o final. Daí então vou fazer o seguinte, papai e mamãe, eu não posso ajudar vocês, porque eu dediquei tudo a Deus. Se eu tirar do que eu tenho para poder ajudar vocês, eu estaria roubando a Deus. Então eu não posso lhe ajudar. E aí gente assim se esquivava da responsabilidade de filho ou filha, através de uma pretensa ênfase na adoração e no amor a Deus. Então Jesus falou, não, Deus se ama através do amor às pessoas. Então nenhum filho pode amar mais a Deus e desprezar os seus pais. Porque Deus falou, honra teu pai e tua mãe. Então assim você pega uma tradição que parece ser boa e no final você transforma em algo superior à própria palavra de Deus e desonra a palavra de Deus e a Deus assim. Há algumas tradições também relacionadas com o sábado, né? Lendo talvez Mateus 12, 1 e 2, diz, porque por aquele tempo, em dia de sábado, passava Jesus pelas searas, ora estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe, eis que os discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia sábado. Quer dizer que também haviam algumas tradições relacionadas com o sábado, né? Aí você vê, isso aí é a interpretação de que seria trabalho no sábado. A ideia é, você realmente não vai trabalhar no campo, vai plantar, vai colher no sábado. Ninguém faz isso. Sim. Todo mundo que guarda o sábado, respeita o sábado. Mas a pessoa diz o seguinte, chegou o momento de dizer, alguns interpretando, dizendo, não, colher qualquer coisa que você colhe no sábado, isso já é trabalho. Então, no caso de Jesus aqui, eles não estavam colhendo por acaso, eles estavam colhendo porque eles tiveram fome. E aí volta de novo, mesma coisa quando lavar as mãos que nós já discutimos antes. Ou seja, você está com fome, você está pegando simplesmente aquilo que você precisa para poder matar a sua fome. E isso era permitido na lei. Mas a pessoa diz, não, vocês estão trabalhando no sábado. Né? E aí, às vezes, as sensibilidades religiosas da pessoa ficam, né, pode ser levada a um extremo. Eu conheci alguns irmãos, por exemplo, que você não podia, no sábado, um exemplo, né, tomar banho no sábado. Não, tem gente que considera que a pessoa não deve tomar banho no sábado, porque estaria transgredindo o sábado. Mas, no entanto, você vê num lugar quente, onde a pessoa está suando né, o princípio, qual seria? Porque realmente as tradições daquele tempo dizia que dar um dinheiro para os pais era suficiente, aquele assunto do lavamento das mãos, o tema da tradição do sábado, porque em várias tradições não se podia caminhar tantos passos, etc. E também o perigo de substituir um mandamento pelas tradições é um assunto que nós devemos considerar para poder cuidar nossas ações. Eu estava querendo ler aqui verso Mateus 15, 9, que diz, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Né? Qual é a diferença dos preceitos com as doutrinas? Mesmo que um costume seja bom, né, eu acho que é isso que Jesus está falando. Ele mencionou nisso. E alguns deles não eram, mas muitos tinham muitos costumes bons. Eles não podem tomar o lugar de Deus, lugar da misericórdia, do amor e da própria palavra de Deus. E às vezes a gente vê isso. Na época de Jesus existia, hoje nós ainda temos essa discussão. E às vezes na igreja nós temos irmãos que impõem a sua maneira, por exemplo, de viver para todo mundo.
Se a irmã não tiver um pouco mais de pano na manga do vestido, já às vezes a discussão não é se tem manga ou não tem manga, é o comprimento dela, não é? E a pessoa já se incomoda e acha que aquilo ali é mais importante do que ter a pessoa na igreja. Então, aí você já começa a passar a interpretação do homem acima da lei de Deus. E é isso que Jesus fala, nós não podemos fazer isso. E sempre corremos o risco de fazê-lo. E todas essas tradições se tornam mandamentos, é o problema mais importante que a palavra viva de Deus. Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Podemos estar guardando alguns mandamentos, mas nosso coração está distante. Podemos exaltar algumas tradições acima da palavra de Deus, como, por exemplo, nos preocupar com um programa e pouco com o conteúdo do programa. Estar mais preocupados pelas formas e menos profundo. Deus nos dê sabedoria para poder exaltar a doutrina, os princípios fundamentais. E as formas também têm que ser coerentes com aqueles princípios. E nós poder honrar o nome de Deus. Vamos a passar à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Uma mudança importante no pensamento da igreja primitiva ocorreu em relação à sua atitude para com os não-judeus, ou os gentios. Os judeus do primeiro século depois de Cristo não deviam entrar na casa de um gentio, por exemplo. Isso resultaria em impureza cerimonial. A visão de Pedro deu uma nova perspectiva à missão de Cristo. A missão transcendente, que se transcende fronteiras e tradições nacionais e culturais, inclusive. O desafio para a igreja hoje é sair das quatro paredes e aproximar-nos de pessoas que precisam ouvir a mensagem de salvação. Você foi chamado para isso. Talvez nossa grande preocupação não são as formas, é o conteúdo da missão expressa por Deus. Nós precisamos sair, chegar a todos os lugares, não ver com preconceito o mundo que nos rodeia, sim ver como uma oportunidade de levar a bênção, a salvação, o conteúdo sagrado da doutrina de Deus. Assim que, por que não tomamos uma decisão? Talvez você tenha preconceito com alguma pessoa porque está fazendo diferente de você. Em vez de fugir, ignorá-la, por que não se aproximar dela, fazer amizade com ele e poder compartilhar a palavra de Deus? Pense em alguma pessoa dessas e faça desta lição prática uma missão para cada um de nós. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Abençoe, Senhor, a cada um de nossos amigos, para que possamos ir, sair e cumprir a missão que o Senhor nos deu para evangelizar todo mundo. No nome de Jesus, amém. Amém.